A paz do Senhor para você, professor, discipulando. Estamos aqui para mais uma aula. Eu e o professor Douglas Moraes. Lição de número 6, o novo mandamento da revista do primeiro ciclo discipulando. Como você já sabe, trata-se de um projeto, o Ebeden Síntese Podcast. E estamos aqui para atendermos a você e levarmos subsídios e outras informações que favoreçam uma apresentação melhor do conteúdo, assim como informações diferenciadas e coerentes com a palavra de Deus, considerando o processo de formação do novo convertido. Professor Douglas Nilson, paz do Senhor, o que Pai dizer da Senhor, lição de hoje? O que Pai esperar? Senhor, Moali, Pai Senhor, a você, professor, que nos acompanha semanalmente. Estamos chegando na sexta lição. Hoje vamos falar do novo mandamento. É muito importante essa temática em dias em que o antropocentrismo tem permeado muitos corações. E a máxima por, eles defendido, pela humanidade defendida, é que eu preciso me amar, primeiro me amo, segundo me amo, terceiro me amo, para depois amar o próximo, e não é isso que Jesus deixou. Então, falar sobre esse mandamento que culmina em amor é por demais importante para você, professor, para o aluno que vai estar acompanhando essa lição, e esperamos em Deus que seja um tempo de crescimento para vocês, como também para nós. Obrigado, professor Douglas Nilson. Poderíamos começar com uma pergunta, né? O que é ética? Por trás dessa ideia de mandamento, nós temos aqui uma injunção moral, né? Um imperativo, uma ordenança. E nós temos pelo menos três tradições na filosofia, que é o primado da virtude, que observamos isso principalmente na abordagem aristotélica daquilo que é o bem. A ética, a preocupação da ética é a pergunta, ou a reflexão acerca do que é o bem, o sumo bem. Então, em Aristóteles, nós temos essa ênfase nas motivações de uma ação boa. O que é o bem? Como é que a gente vai medir o que é bom? Isso tem mais a ver com a motivação do comportamento do que propriamente com algum princípio, algum dever, algum imperativo, ou as consequências dessas. Aí mais adiante, na história da filosofia, ou na discussão, né, filosófica, nós temos a deontologia, né, uma abordagem deontológica do bem. Deontologia, essa parte inicial da palavra, né, deon, significa dever no grego, seria a grande contribuição de Kant, o kantismo. Para Kant, né, o bem ele vai consistir naquilo, no imperativo categórico. O bem não tem nada a ver com motivação, nem também com as consequências dessas ações, mas com o dever. Então, é o dever que vai aferir aquilo que é bom, o sumo bem. E, na modernidade, nós teremos depois, né, pouco depois de Kant, Jeremy Bentham e o Stuart Mill, né? John Stuart Mill, que vão trazer como contribuição para esse debate acerca do que é o bem ou do sumo bem, o consequencialismo ou utilitarismo, que visava explicar que o bem, né, a investigação acerca do que é bom, tem a ver com as consequências de uma ação, o efeito de um comportamento. Ou seja, não é a sua motivação para uma dada ação, não é um princípio, um dever, um imperativo que vai determinar ou condicionar a bondade de uma ação, mas o resultado dessa ação. Ou seja, o que precisamos ficar atentos aí é se algo dá certo e não se é certo em si mesmo. Se é certo em si mesmo. Deu certo. Aí o problema é que isso aí vai incluir uma série de coisas, desde atos contra o próprio indivíduo, né, que hoje nós
atos por vezes, a sociedade não tolera ou considera tabu, ou ela proíbe, né? Como atos motivados pelo egoísmo. E o engraçado é que, se você for, justamente no ambiente influenciado pela tradição cristã, que você tem pessoas como um utilitarista, né? Porque imagina se uma sociedade fosse colocar em prática e levar até as últimas consequências o pensamento utilitarista. Ou seja, são as consequências de uma ação que vai determinar o que é o bem, ou o sumo bem. Então, alguém poderia decidir, digamos, reprimir a tese utilitarista, matar o próprio utilitarista, visando o quê? Maximizar o seu bem próprio, né? Mas é claro que nós não estamos em posição de saber as consequências e a maximização do bem, de prazer que uma determinada ação pode trazer. Professor Douglas, eu acabei falando muito aqui quando fiz essa introdução aqui sobre ética. Vamos falar aqui sobre decálogo. O que poderia ser acrescentado aí, pegando algum gancho com o que eu já falei? E, se quiser, pode adentrar aqui o primeiro tópico, o decálogo. Fazendo um paralelo, toda essa abordagem que você apresenta aí, num viés filosófico, científico, nós podemos concluir que a ética, nesse contexto, ela é mutável com o tempo. E muitos dos conceitos que você apresenta aí, determinada sociedade aceita de uma forma, outra já aceita de outra. Alguns conceitos que hoje são aceitos em uma sociedade, no passado, eles eram proibitivos. Mas quando olhamos a ética cristã, ela tem uma fundamentação que está além do tempo, porque ela está fundamentada nas Escrituras. Pode até ser que, ao longo do tempo, as pessoas não tivessem, talvez, uma compreensão adequada sobre determinado assunto, mas a revelação, as escrituras estavam ali intactas. Então, é muito confortável para nós saber que hoje estamos falando sobre algo relacionado à ética fundamentado nas escrituras. E esta verdade, ela serve para aqui, Brasil, como também serve para o Japão, serve para qualquer lugar do mundo, e não serve só hoje, serve para daqui a 100 anos, porque as escrituras, ela nunca vai estar antiquada, ela sempre será atual e uma verdade absoluta. E, com certeza, professor Douglas, nós temos nessas abordagens fora do contexto cristão, um uso de, digamos, reducionismos sobre o que é o sumo bem. Observe que você tem 3 tradições aí que eu acabei de escrever, né? Uma linha mais aristotélica, outra linha mais kantiana e outra linha mais utilitarista ou consequencialista, né? Mas sabemos que o bem, o sumo bem, ele não pode. A pergunta pelo que é o bem, o que seriam deveres, o que é o certo e o errado, etc. Esse debate ele não é redutível a apenas uma dessas tradições. E no cristianismo, a ética cristã, graças a Deus, ela abrange essas três tradições, né? Nas escrituras nós encontramos isso a um só tempo, né? O bem tem a ver com as motivações, o bem tem a ver com princípios, valores, deveres, imperativos, etc. E também com as consequências, né? Por exemplo, em médio e longo prazo, o homem vai ser feliz, gozando, né, da presença de Deus para sempre, né? O que é a vida eterna? É uma existência transformada ao lado de Deus para sempre. Então, o cristianismo ele não é reducionista como essas escolas filosóficas. Decálogo, né, primeiro tópico, o que é a lei? Aí nós temos essa pergunta sobre o que é a lei. Nós temos, professor Douglas Nilson, a lei, né? Nós temos uma seção das Escrituras
conhecida como lei, que seria o Pentateuco. Pentateuco, nós temos a aliança mosaica com o povo israelita no Monte Sinai, e temos princípios ali casuísticos, uma legislação cerimonial, uma legislação voltada para o contexto, a rotina civil, as relações cíveis, né? Leis agrárias, mas especificamente nós temos os 10 mandamentos, e o interessante dos 10 mandamentos é que a base da moralidade ela é religiosa, e os primeiros mandamentos apontam para Deus. Os primeiros 3, aliás, os primeiros 4, né, que é o primeiro mandamento que trata do monoteísmo, né? Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento trata da forma do culto, no caso, a proibição de imagens. O terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor em vão, que tem a ver com a honra de Deus, porque Deus se revela ao se nomear, é Deus quem se permite nomear, não é um homem que inventa o nome para Deus. E o nome de Deus tem a ver com a sua honra, com a sua essência. O quarto mandamento é a guarda do sábado. Não deixa de ter uma conotação aí religiosa. Aí mais adiante nós temos o quinto mandamento, que é honrar os pais, né? Tanto o pai quanto a mãe, né? Você não deve honrar mais o pai do que a mãe. A Bíblia coloca, destina a mesma honra, igual honra para ambos. Depois nós temos não matarás, o mandamento que trata, que dá um comando acerca da valorização da vida, da promoção do bem-estar, no sentido mais estrito da palavra. Depois, o não adulterarás, a preservação da família, a santidade do matrimônio. Depois, não furtarás, tem a ver com a proteção da propriedade privada do próprio indivíduo e do próximo, né? Do seu semelhante. Depois, não dar falso testemunho, tem a ver com a honra, a honra do próximo e a própria honra, a defesa da honra, da dignidade, do nome. Assim como nós temos um mandamento que diz respeito ao nome de Deus, nós temos um mandamento que diz respeito a um nome do nosso semelhante, né? E o outro mandamento que é não cobiçarás, que diz respeito a motivações e a qualidade dos desejos que nós cativamos e nutrimos e acalentamos. Cobiça. Meu querido professor Douglas Nilson, nós temos os 10 mandamentos, tem um aqui descrito, relacionado, esses mandamentos. Eu gostaria de fazer uma pergunta: o que é que continua e o que é que não continua no Novo Testamento, tanto no que se refere à lei, como um todo, como os 10 mandamentos, propriamente? Como você falou, Eli, essa lei ela é dividida em ações sociais, né? Que isso é civis, que isso é específico da comunidade judaica, do povo da época que não se aplica para nós. Por exemplo, nós não precisamos estar celebrando festas, as festas judaicas, que aí também tem um aspecto cerimonial, religioso. Nós não precisamos estar celebrando as festas judaicas ou fazendo aquela cerimônia das cabanas. Nada disso se aplica para nós, porque era uma ação de Deus, e nós precisamos entender bem que essa lei Deus vem apresentar diante de um contexto que ele retira o povo de uma realidade totalmente poligâmica e deturpada. Então, Deus agora ele vai trazer algo novo para ou seja, Deus vai modelar esta nação, esse povo. Agora veja, a questão de leis ligado princípios ligados ao lavar de mãos ou ligado à purificação, então são questões para um contexto anterior. Uma carne, se não pode comer uma carne de porco ou a carne de Leis determinado animal. dietéticas. Então, isso está voltado para lá. Mas quando nós olhamos para os mandamentos, ele tem um olhar universal, como nós estamos falando da ética. Ou seja, o mandamento de adoração a Deus
é em todo tempo, e qualquer tempo, em qualquer lugar que minha adoração ela seja comprometida, eu estou pecando, eu estou comprometendo a honra de Deus, eu estou até sendo infiel a Deus. Se Quem sabe até idólatra, né? em qualquer momento que eu coloque outro na mesma posição de Deus, eu estou cometendo uma idolatria. E certo escritor vai dizer até que muitas vezes é uma adoração falsa, ou seja, eu adorar Deus sem compreender a grandeza, a pessoa de Deus, eu posso estar agindo de forma idolátrica. Então, os mandamentos, ele tem um aspecto universal. O honrar pai e mãe não ficou desatualizado, continua sendo um mandamento que Deus traz, que isso vem para o Novo Testamento, nas cartas paulinas, a questão da cobiça, e tudo isso é o que vai encerrar esse primeiro ponto, né? Tudo isso, Deus tem um propósito, e é o propósito que vai evidenciar o amor. Porque sem amor, cumprir mandamentos sem compreender o amor, um dia você pode se aborrecer e, como diz, chutar o pau da barraca, porque você está cumprindo sem compreender a dimensão do amor. Agora, quando eu compreendo, e para nós que já temos a revelação completa, Cristo veio, então compreender o mandamento olhando com o ingrediente do amor, eu vou entender que matar o meu irmão é um ato de falta de amor. Eu vou entender que não honrar meu pai, não honrar minha mãe, é uma atitude que falta-me amor. E tudo isso, se falta-me amor, talvez eu esteja em um coração que não compreende a dimensão do amor que é o próprio Deus. Então, os mandamentos, eles continuam válidos, eles continuam em vigência, claro, com exceção do mandamento da guarda do sábado, porque a guarda do sábado, ele não tem um aspecto de, eu não vou cumprir esse mandamento, tanto faz. Mas nós precisamos entender o princípio da guarda do sábado. E qual é o princípio? É o princípio de dedicar-se a Deus. Eu não preciso ser britânico em guardar o sábado. Tem pessoas que trabalham no sábado e no domingo, irmãos nossos, mas para cuidado do meu corpo, para cuidado da minha família e cuidado da minha fé, eu preciso ter momentos e dias, se possível, que eu possa desapegar das questões do dia a dia, do trabalho e dedicar-se a Deus, à família, às pessoas que amo e à minha relação com Deus. E essa relação com Deus, claro, ela tem que ser mais ampliada, ela deve ser contínua, deve ser diária, porque nós, assim como temos fome, precisamos diariamente ter encontros com o Senhor. Nós poderíamos aqui dizer que Jesus, com base em que nós vamos entender a continuidade e a descontinuidade. Tem um autor aqui que ele trabalha especificamente disso aqui. Esse autor aqui. Essa obra aqui, muito importante. Continuidade e descontinuidade. Esse dá para ver? Sim. É o John S. Feinberg. Ele tem outros autores também, né? Tem um debate sobre lei e evangelho, tem um evangelho, né? Aliás, uma obra que é Coleção de Debate Teológico, aí tem uma que se dedica justamente a esse debate entre lei e evangelho. E uma das orientações dos autores conservadores, com a qual nós nos identificamos, é que precisaríamos estar atentos àquilo que Jesus ensinou, àquilo que Jesus reiterou, aquilo que Jesus reproduziu do Antigo Testamento. Então, Jesus filtra o ensino do Antigo Testamento sobre a lei e demais aspectos, né, da revelação do Antigo Testamento. E nós temos também os apóstolos, né, os demais autores do Novo Testamento. Aquilo que Cristo e os apóstolos filtraram do Antigo Testamento, ficou para a igreja hoje. Né? E aquilo que não foi repetido, reenfatizado, reiterado, não se aplica à igreja hoje. Professor Douglas Nilson, você já adiantou aí a questão do amor a Deus. De fato, uma pessoa que efetivamente ama a Deus, ela
amará o seu próximo. Observe que nosso amor para com o próximo ele é mediado por uma autorreferência. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas isso não se aplica a Deus, né? Não se aplica a Deus. Eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus é amor. Uma pessoa que consistentemente diz que ama a Deus, ela necessariamente ela vai amar o próximo. E o que a lei tem a dizer, o que a lei teria a dizer sobre o amor ao próximo? A lei, ela, em outras palavras, ela regra as ações amorosas. E se você quebrar você pode quebrar, digamos, o ponto de vista horizontal do decálogo, né, transgredindo os mandamentos do quinto mandamento até ao 10º, necessariamente você estará tropeçando em toda a lei. Não há como você dizer que tropeçou em um ponto e os demais pontos ficaram intactos, né? Sem repercussão, não. Claro que você tropeçou em um ponto, então tropeçou na lei. A gente não pode mutilar a lei. Mutilar a lei. E é claro que se a pessoa... Observe que nós temos abundantes exemplos no Antigo Testamento da prática da idolatria. O que era aquilo? Apenas a quebra do primeiro, segundo, terceiro mandamento? Ou do problema da guarda do sábado? Não. Observe que associado esse contexto de idolatria, de sincretismo religioso, você vai encontrar a injustiça, a prática da injustiça, o homicídio, a exploração dos mais pobres, dos indefesos, etc. Então, o pecado contra Deus e o pecado contra o próximo caminham juntos. E o que é o pecado? O pecado é uma ofensa contra um bem absoluto. Quem é esse bem? Deus. Então, não tem como você praticar todo pecado. É primeiramente contra Deus. Qualquer pecado, mesmo pecado contra o próximo, a mentira, né? O homicídio, etc., né? O furto. Então, quebrar a primeira tábua, aliás, quebrar a segunda tábua é mesmo que quebrar a primeira tábua e vice-versa. Até porque, como já falei, a base da moralidade, a base da ética é a religião. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, né, um mandamento semelhante a esse, como Jesus ensinou, e amar ao próximo como a si mesmo. Professor Douglas, os dois grandes mandamentos, estamos aqui ainda no segundo tópico. Gostaria de acrescentar alguma coisa antes de a gente avançar para o terceiro? Nesse sentido, é interessante frisar o seguinte, Eli. Quando o senhor fala amar o próximo como a si mesmo, muitas vezes as pessoas associam que eu preciso amar a mim mesmo e amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Mas, na verdade, Jesus ele está partindo de uma verdade que existe no coração humano. O homem ama a si mesmo. Então, isso já é um fato. Se o homem não se ama, provavelmente é porque ele está passando por alguma crise, algum problema, está enfrentando um processo depressivo, está em um momento difícil que ele não se ama. Mas, via de regra, é natural que o homem tenha um amor próprio. Então, Jesus está dizendo assim, se você tem um amor próprio, então precisa amar o próximo como esse amor que você tem. Agora, há uma outra questão. Esse amor não é emotivo, não é sentimento. Porque o sentimento, ele tem altos e baixos. Quando nós falamos de amor, muitas vezes a pessoa associa ao sentimento. Então, para mim pode ser mais fácil amar Eli, que eu conheço, mas outra pessoa que não gosta de mim, outra pessoa que não está nem aí para mim, é bem mais difícil. Então, eu vou amar Eli, mas o outro eu não vou amar. Mas o Senhor, ele está partindo de uma condição seguinte: eu preciso evidenciar esse amor. E como é que eu evidencio esse amor? Não é fazendo declarações, não é, escrevendo mensagens, não é, chegando num púlpito e rasgando o coração elogios. São ações práticas. Aí podemos lembrar a lição anterior. É o servir. Porque quando eu sirvo, eu amo. Tem pessoas que servem sem amar, mas quando eu entendo a compreensão do amor,
eu servindo estou amando. Quando eu sirvo a uma pessoa que está hospitalizada, eu estou amando, porque estou dedicando tempo do meu dia para ir àquela pessoa. Quando eu sirvo a uma congregação, eu estou expressando amor porque estou servindo a uma comunidade. Então, esse amor, ele precisa ficar bem entendido que não é motivo, é uma ação prática, é um amor que se doa, que se entrega sem esperar em troca. E com o tempo, é claro que a emoção ela estará sendo levada em conta, né? Como Sim, você já sim, falou, né? sim. Ou seja, o amor ele não pode se resumir a A emoção. sentimentalismo, mas é claro que a emoção ela acompanha a Sim, prática do sim. amor. O Mas dever de amar. ela não O pode dever do ser amar. o ponto o carro-chefe, né? Porque se for o carro-chefe, eu vou lhe amar mediante a forma como você está me tratando. Mas quando o carro-chefe é esse amor que Cristo implanta em nós, e precisamos entender que esse amor, tal como o Sermão da Montanha vai também tratar, esse amor não é algo que eu aprendo, não é algo que eu conquisto, é algo que o Senhor me concede É derramado em nós pelo Espírito Santo, em nossos pelo corações. Espírito Santo. Romanos 5. Professor Douglas News, Sim. tópico número 3, o novo mandamento nos aproxima do reino de Deus. A próxima lição é a mensagem de Jesus, o reino de Deus. De que maneira a prática do novo mandamento, temos falado aqui que não é uma. Jesus não inventou isso, isso já era tratado no Antigo Testamento, inclusive pela lei, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo e as coisas. Professor Douglas Nilson, Jesus como exemplo, né? Poderíamos citar aqui, Jesus é o maior exemplo de amor encarnado, exemplo de serviço, ou de liderança servidora. Jesus investia de seu tempo com os seus discípulos e como homem, né? Como homem. Depois eu vou comentar sobre o problema do legalismo rapidamente, mas, por favor, fique à vontade, pastor Vinícius, só para a gente discorrer mais aqui sobre esse terceiro tópico. O novo mandamento nos aproxima do reino de Deus. De que maneira nós estaremos perto do reino de Deus só por praticarmos o novo mandamento? Imagina que Jesus ele entra em cena em uma sociedade em que a evidência do amor era totalmente oposta ao que as Escrituras apresentam. E Jesus ele vai apresentar o reino de Deus, um reino de justiça, um reino de liberdade, um reino de paz, mas um reino de amor. E esse amor, ele precisa estar evidenciado nas relações. E como é que Jesus faz isso? Na lição anterior, nós falamos que Jesus ensinava. Havia amor no ensino. Jesus não era, e você vai falar isso logo após, Jesus não era um legalista que ensinava impondo, constrangendo, mas Jesus também não era aquele professor que passava a mão, ele confrontava, ele trazia perguntas reflexivas que as pessoas tinham que parar para meditar e se autoavaliar. Então, isso é no ensino. A pregação de Jesus, ele não mudava a temática e a sua ação prática. Então, em todo o seu ser está evidenciado o amor. Até diante daqueles opositores, Jesus evidenciava amor. Então, o que acontece com quem segue esse Cristo? Precisa ter atos de amor. E isso não é algo que é automatizado. Veja que, certa vez, Tiago e João vai passar por um vilarejo samaritano e não quiseram deixá-los entrar. E aí ele disse, Senhor, quer que toquemos fogo, mandemos fogo nessa cidade? E o Senhor, em uma ação de amor, evidenciar amor, ele apresenta, olha, vocês não estão entendendo nada, em outras palavras. Mas veja que esse João, mais na frente, é intitulado como o discípulo do amor. Ou seja, ele entendeu, mas não foi algo automático, não foi algo que ele aprendeu do dia para a noite. Foi uma vivência.
Uma vivência de alguém que passa uma noite em oração, isso é amor. Uma vivência de alguém que multiplica pão a uma multidão faminta, isso é amor. Mesmo sabendo, como Jesus diz lá em João 6, que aquelas pessoas estão procurando ele, não é pelo que ele é porque ele pode dar, por uma ação muito social. Mas Jesus continua expressando amor. E ele conclui essa evidência do amor quando, em um ato de lavar os pés dos discípulos, ele lava inclusive daquele que tempos depois iria traí-lo. Naquele primeiro momento, naquele instante, os discípulos não entendiam muitas coisas. Mas imagina depois, quando estão aqueles e eles lembram que Jesus sabia que Judas ia traí-lo e nem por isso teve um tratamento diferenciado. Então, o amor de Jesus está totalmente alinhado com o seu reino. E não dá para dizer que é do reino de Jesus se nós não evidenciamos o amor nas nossas relações. Professor Douglas diz rapidamente aqui a questão do legalismo e o mandamento de amar, ou de obedecer a Deus. Primeiramente, eu sou incondicionalmente aceito por Deus. Isso é graça, isso é amor. E eu não mereço esse amor. Eu não tinha direito sobre esse amor. Deus não tinha obrigação de me amar e de me perdoar. Então, primeiramente, eu sou aceito incondicionalmente por Deus, daí eu obedeço. Daí eu obedeço. Inclusive o mandamento de amar o próximo como a mim mesmo. Né? Não é o caso de eu querer obedecer e tentar praticar para ser aceito por Deus, mas porque eu já sou aceito por Deus. Né? Então, Sim. seria esse o ponto. Então, professor Douglas Nilson, eu estou aqui agora encaminhando minhas palavras para o desfecho desta aula. Na próxima lição estaremos aprendendo sobre a mensagem de Jesus, o reino de Deus. Professor Douglas Nilson, qual é a sua palavra final? E estaremos em seguida encerrando. Eli, eu quero me basear no último tópico do último ponto da lição, quando enfatiza que somos Cristo para o próximo. Certo escritor vai dizer que nós, o cristão, é o evangelho que o mundo lê. O Então, Evangelho aliando, segundo Douglas Nilson, o Evangelho segundo Eli. então aliando essas duas verdades, o que é que nós devemos levar de prática para o nosso aluno e você, professor? É que o meu testemunho, o meu comportamento, o meu dia a dia, ele precisa evidenciar Cristo, apresentar um Cristo que as pessoas podem até ter uma imagem deturpada. E nós precisamos aprender a apresentar o Cristo. E isso é uma responsabilidade muito grande para nós, porque nós temos que estar alinhado com o Cristo das Escrituras. Não é o Cristo que alguém fala ou o Cristo que alguém pensa, um Cristo relativizado. É o Cristo das Escrituras. Porque quando eu apresento esse Cristo, pode acontecer o que acontecia no início da igreja primitiva. Quando as pessoas viam aquelas pessoas, o poder que havia na vida delas, e eles só tinham dois caminhos. Ou eu me rendo ao Cristo que eles apresentam e sigo com eles, ou então eu não quero seguir com eles, mas eu também não quero estar mal com eles. Por quê? Porque havia uma autoridade apresentada, e essa autoridade não era nossa, era o próprio Cristo. Então, para você, professor, para o aluno, transmita essa verdade. Nós precisamos evidenciar o Cristo que nós ensinamos. Obrigado, professor Douglas Nilson. Então, professor, do discipulando, eis aí a mensagem cristã. No mundo pré-cristão, a cultura que se valorizava era a cultura da vergonha e da honra. E essa ética voltada para o outro, voltada para o próximo, uma ética eminentemente, digamos, que tem um foco, tem seus contornos bem definidos pela alteridade, para o serviço, servir ao próximo, você só vai enxergar isso e encontrar isso no cristianismo, na mensagem cristã. Em nenhuma outra religião aí fora. O cristianismo é a mensagem da esperança, é a mensagem do amor ao próximo. Então, graças a Deus por mais uma lição. Até o próximo encontro. A paz do Senhor, professor Domingues, a paz para você, professor discipulando. Até a Tenha o cuidado. próxima. Amém, Até a amém. próxima. Deus abençoe.
Tenham cuidado, professor discipulando, de se inscrever, de ativar o sininho, de recomendar o nosso canal, bem como as demais aulas em nosso canal podcast. A paz do Senhor, boa noite a todos.